O que os hamburguenses gostavam e queriam ver no jornal, antigamente? Olha, em relação ao jornal 5 de Abril, ele surgiu, né, logo após a emancipação também, em 6 de maio de 1927, circula a primeira edição, um mês após a emancipação. E ele acabou sendo o espelho da comunidade, né? Então, os hamburguenses aqui queriam ver os seus pleitos atendidos. Então, durante um bom tempo, vinha ali as notas sociais, né, os casamentos. Se falava muito assim, quem estava viajando, quem estava voltando, né, porque demorava para as informações chegarem. Mesmo que era um núcleo pequeno, né, não tinha celular, não tinha internet, não tinha mal energia elétrica. Né? Então, o jornal que circulava sempre às sextas-feiras, o jornal 5 de Abril, ele fazia meio que um rescaldão assim, de tudo que tinha acontecido. Saíam as notas oficiais, ou do tabelionato, ou da prefeitura, saía a programação esportiva. Né? Então, o jornal 5 de Abril tinha essa virtude, a comunidade esperava disso, dele ser o resumão do que tinha acontecido, né? E do que estava programado para acontecer, por exemplo, no final de semana. Né? Então, ele acabou sendo tendo esse papel, né, de refletir o dia a dia, o cotidiano, as movimentações, programação de querme, programação do teatro, cine-teatro, programação do cinema. Né? Claro que se envolvia em alguns temas polêmicos, tinha as novelas, né? Então a cada sexta-feira vinha um capítulo. Né? Assim como a gente tem a novela na TV, cada dia um capítulo, no jornal 5 de Abril também, toda semana tinha um rodapé onde ia se contando. Então tinha que cada semana esperar para dar continuidade na história. Então, ele tinha, assim, esse papel de aglutinar a comunidade hamburguense. Qual foi a reação dos hamburguenses quando eles ficaram sabendo que a cidade foi emancipada? Muita festa, muita festa. Tá? Enfim, houve toda uma movimentação aí para que os festejos, inclusive, durassem mais de um dia, né? Porque, na verdade, a luta pela emancipação ela não é só de 27, ela começa antes, né? Ela começa nos anos 1920, 22, 23, 24. Ela tem vários capítulos, né? Várias tentativas. Né? Então, foi algo que foi crescendo, né? Foi ganhando corpo, foi ganhando forma, foi ganhando militância, né? Porque São Leopoldo estava cortando os baratos, né? Porque São Leopoldo não repassava os investimentos dos tributos recolhidos em Novo Hamburgo. Né? Essa história parece que não passa ano, vem ano, a história não muda no Brasil, né? Dos governos arrecadarem nossos impostos como adoram, né? E o retorno ser muito, muito pequeno. Então, quer dizer, lá atrás já acontecia isso aqui em Novo Hamburgo. Né? Novo Hamburgo estava numa fertilidade industrial impressionante e gerava imensos tributos e não voltava. Então, assim, quando acontece a emancipação, acontece toda uma mobilização, festejos. Houve toda uma história que o meu querido amigo Ângelo Reinheimer conta, que na Praça 20, né, ali que foi o palco, né, de uma celebração, era à noite, não existia iluminação pública, então todos os carros da comunidade cercaram a praça e com seus holofotes, então, iluminaram esse grande festejo. Né? Mas foi, sem dúvida nenhuma, motivo de muita, mas muita celebração dos hamburguenses a notícia da emancipação. Novo Hamburgo pertencia a São Leopoldo? Novo Hamburgo era o segundo distrito, né? O segundo distrito de São Leopoldo. E, enfim, a gente tem até hoje rivalidade no futebol, do Novo Hamburgo, do Aimoré, né? Tem outras rivalidades aí mais quietas, assim, o Unicino Cevale e tal, mas é bom, né? A rivalidade saudável, quando bem aproveitada pelos dois lados, né? Ela ajuda a impulsionar, né? Mas, assim, foi muito sentida e hamburguenses sofreram ataques morais, ataques verbais. Não houve confronto físico. Né? Se alguém está pensando assim, mas brigaram os leopoldenses, os hamburguenses, não, isso não aconteceu, salvo algum outro caso assim, muito pontual. Mas o que houve foi ataques verbais, ataques morais na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, tentativa de intimidação, tentativa de sabotagens, né? De não vamos repassar mais isso, não vai chegar mais aquilo. Né? Então, se perdeu, né? São Leopoldo acabou perdendo, né? Um pote de ouro, né? Que era Novo Hamburgo. Né? Por óbvio, significou perda de arrecadação para São Leopoldo, né? Mas Borges de Medeiros bancou esse pleito dos hamburguenses. Dá para dizer que nesses 87 anos de Novo Hamburgo, a cidade tende a crescer e cresceu nesse tempo? Que cresceu, não há dúvidas, né?
O tende a crescer, que tu me perguntou, aí sim é um ponto de interrogação, né? Como crescer, para onde crescer, né? E aí sempre vem a interrogação, o que fazer com Lomba Grande, né? Por que Lomba Grande é um ponto de interrogação, né? O que fazer lá, se é um distrito industrial, se é investir no agrobusiness, se é investir mais no turismo, no lazer, porque hoje, assim, o meu anseio, a cidade tinha que ter mais espaço para indústrias, né? A gente só depender de comércio e serviços, como hoje prepondera, não significa necessariamente é um outro tipo de riqueza, sabe? É uma riqueza que não é tão impactante como a de uma indústria, por o que ela representa, o que ela move, né, ao redor dela, em torno de outras empresas que tem que fornecer e tal. Então, assim, se tende a crescer, eu não tenho como te responder, assim, eu tenho as minhas dúvidas, né? Agora, que cresceu e que tem muita gente aí que lutou muito, né, para que a cidade alcançasse esse posto, né? Não há dúvidas, hoje nós somos o quê? Sexta, sétima economia do Estado. Isso não é de graça, né? Não é um trabalho só de agora, não é um trabalho de agora, é um trabalho, né? Tem muita gente que gosta de rotular, né, a nossa cidade é isso, é aquilo. Sim, é porque lá atrás tem muita gente que ralou, né? Tem muita gente que apanhou para colocar Novo Hamburgo onde ela se encontra hoje, né? O nosso dever da atual geração é fazer igual ou melhor, né? Então, temos que estar atentos a isso, né? E eu acho que passa necessariamente por alternativas que estão aí paradas no tempo, como um espaço para abrigar mais 20, 30 indústrias, né? Porque isso significa aí uma movimentação espetacular. A gente está vendo outras cidades fazer isso, né? Então, assim, o tende a crescer vai depender de como as atuais gerações vão se mobilizar, né? Bom, para a gente finalizar, o que o senhor deseja para Novo Hamburgo? Olha, eu desejo para Novo Hamburgo, em primeiro lugar, mais tranquilidade, tá? A Novo Hamburgo que eu cresci quando eu era guri, né? Não faz muito tempo também, não vou me chamar de velho. Era uma Novo Hamburgo bem diferente, né? E eu estou falando disso há 20, 25 anos. Né? Eu tenho 36, então imagina quem está há mais tempo aqui. Então, a Novo Hamburgo que eu cresci ali final dos anos 70, começo dos anos 80, era uma cidade mais tranquila, me parece que é uma cidade mais feliz, né? E algumas lições de casa não foram feitas. Né? Então, assim, se eu pudesse ter o poder da varinha de condão, né? Eu daria de presente para a cidade uma cidade mais tranquila, né? E ao mesmo tempo eu colocaria assim um pinguinho de lembrete na memória dos hamburguenses para que eles saibam que são responsáveis pela cidade também. Tá? Eu cobro muito no meu papel de jornalista dos administradores, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né? Mas eu não eximo a população disso. Então, você que está em casa, nos acompanhando, na internet, né? Saiba que você também é responsável por essa cidade, pela limpeza, pelo ajardinamento, né? Pela manutenção de prédios públicos, por uma série de coisas que envolvem, né, ser cidadão, ser integrante de uma comunidade. Então, essas duas coisas, garantir mais tranquilidade, mais sossego, porque eu sou uma pessoa que curto muito a cidade, então levo meus filhos nas praças, levo no cinema, gosto de caminhar no centro com eles, mostro os lugares que eu passeava. Então, assim, quero poder oferecer para eles o que meus pais ofereceram para mim. Então, acho que esse é o meu maior desejo nesse aniversário de 87 anos. Então tá, muito obrigada pela tua presença, Martin. Esse foi Martin Berer, escritor e jornalista para a TV NH.